Irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Casa de Deus ou Casa de Níquel. Todos nós conhecemos a história de Naamã, narrada em 2 Reis, capítulo de número 5. Naamã era um general sírio que estava leproso. E a Bíblia diz que Naamã foi curado da lepra por orientação do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que Naamã ofereceu ganho material a Eliseu, o que Eliseu recusou a receber. Meus irmãos, o que chama-me a atenção no texto de 2 Reis, capítulo 5, é que Eliseu não é chamado pelo nome Eliseu, mas ele é chamado no versículo 15 do capítulo 5, 2 Reis, de homem de Deus. Meus amados irmãos, a frase homem de Deus está linkada, associada à recusa de Eliseu de receber algum bem material, algum valor material de uma pessoa curada. Portanto, aqui está uma característica de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro profeta de Deus. Um profeta de Deus não é movido a mamon. Servo de Deus, pastor de Deus verdadeiro, ele teme a Deus, e isto deve fazer parte de toda a sua conduta moral e ética. Homens e mulheres, servos e servas de Deus, que querem ser usados por Deus, precisam temer a Deus e devem viver uma vida espiritual com seriedade. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem e mulher de Deus, o verdadeiro pastor de Deus, ele não transforma o templo do Senhor em antro de corrupção, em casa de níquel. O verdadeiro pastor, ele tem um objetivo, é salvar as almas que estão perdidas. Ele tem o objetivo de ser instrumento de Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele não se preocupa em fidelizar clientes, mas ele tem a preocupação única de chamar as pessoas a se acertarem com Deus através do arrependimento. Meus amados irmãos, o verdadeiro homem de Deus não é um ativista social, não é um ativista político. Um verdadeiro homem de Deus não anuncia ideologias humanas. O verdadeiro homem de Deus, ele valoriza o reino de Deus, ele valoriza a piedade, a santidade, e ele anuncia tão somente Cristo crucificado e ressuscitado. Lutero disse uma frase que ficou na história. Ele disse: aquilo que o homem mais ama, isto é o seu Deus. Portanto, o Deus de um servo de Deus, o Deus de uma serva de Deus, de um profeta de Deus, não pode ser ele mesmo, nem o seu ministério. Escute bem o que eu vou dizer agora. Quando nos entronizamos a nós mesmos, nós entramos em choque com Deus. Um grave risco para um crente, especificamente um grave risco para um pastor hoje, é a tentação da popularidade, é a tentação da busca pela fama. O verdadeiro pastor, o verdadeiro servo de Deus, ele não monta uma máquina publicitária para exaltar o seu ministério, nem o seu nome. A sua única preocupação não é a prioritária, é a única preocupação, é a glória de Deus. Lamentavelmente, nós estamos vivendo a época em que eu chamo
e o estilo da cultura Babel. Qual é o estilo da cultura Babel? É que eu cresça e ele diminua. É exatamente o oposto, é exatamente o contrário daquilo que foi dito no Evangelho de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas a cultura, o estilo da cultura Babel, o babelismo, inverte esta ordem. Importa que eu cresça e ele, Jesus, diminua. Estamos vivendo esta época. Hoje nós temos líderes, pastores, que sonham com grandes projetos para Deus, mas seus projetos não têm a aprovação de Deus. Meu irmão, minha irmã, escute bem. Deus não participa da elaboração e nem da execução das megalomanias humanas. O que acontece hoje é que alguns pastores, alguns líderes, fazem seus projetos mirabolantes e pedem a Deus para aprovar esses projetos para que o sucesso alimente seus egos desequilibrados. Guarde isso que eu vou dizer. O modelo dos projetos de Deus não passam pelas mancomunações humanas. Nem todo empreendimento humano, nem todo projeto de Deus tem o crivo da aprovação divina. É devido a esses empreendimentos, a esses projetos megalomaníacos, sem a aprovação de Deus, que o rebanho está morrendo de fome, que o rebanho está insatisfeito com a pregação que recebe, com a mensagem que recebe. Meus amados irmãos, e o grande, terrível acontecimento desses projetos, sem a aprovação de Deus, é que esses projetos, esses empreendimentos, sem o alvará divino, eles levam a igreja à desarmonia com Deus. A gargalhada diabólica ressoa no ar quando líderes, quando pastores lançam grandes projetos em que o Espírito Santo nem sequer foi convidado, foi sondado, foi convidado a participar. Entenda uma coisa: grandes projetos sem a presença de Deus traz alegria ao diabo. Cuidado com projetos que excluem a ação do Espírito Santo. Onde Deus não tem prioridade, deve-se fechar as portas. Malaquias 1:10, a Bíblia diz: quem há entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Terrível o que Malaquias está dizendo. Na verdade, Deus prefere que se feche as portas do templo, se ele não for prioridade. Se ele não for prioridade, tudo é farsa, tudo é ilusão, tudo é vazio, tudo é fantasia. Uma outra característica de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro pastor, é que ele não vê a igreja como sua propriedade. O verdadeiro pastor não vê a igreja como propriedade sua. Profetas verdadeiros, pastores verdadeiros, não são acionistas majoritários da igreja. Não, senhor. É preciso entender que o verdadeiro pastor não é dono do reino de Deus. O verdadeiro pastor não tem postura imperial. Pelo contrário, o verdadeiro pastor, ele tem postura de serviço e de vigilância. O verdadeiro pastor, ele não tem importância a si mesmo.
ele não dá importância a si próprio, porque ele sabe que Deus é sempre rei. Deus é o rei do ofício profético, Deus é o rei do pastor, é o rei da sua igreja. Portanto, o verdadeiro pastor, ele não deve se ver a si mesmo como não sendo uma propriedade de Deus. O verdadeiro pastor, ele se vê a si mesmo como sendo um pedaço da propriedade de Deus. A dignidade de um pastor, de um profeta, de um servo de Deus, não é a pose, é a humildade, é a submissão a Deus. O traço marcante de um verdadeiro líder de Deus, verdadeiro pastor de Deus, o traço marcante não são os seus projetos, não são os seus empreendimentos, é o seu relacionamento com Deus, são os seus joelhos, é a marca de um verdadeiro pastor. Lamentavelmente, o povo evangélico brasileiro está iludido, foi iludido e continua iludido, porque na visão do povo evangélico brasileiro, claro que tem as exceções das pessoas, mas o pastor verdadeiro é aquele que tem grandes empreendimentos, que tem grandes projetos, é aquele que tem seus grandes templos. Nenhum pastor, escute bem, subsistirá com base na sua estrutura de trabalho. Nenhum pastor subsistirá com base em seus empreendimentos, com base em seus projetos. O pastor, nós somos crentes em Jesus Cristo, servo de Deus, jamais pode substituir o viver profundo com Deus pelos projetos humanos, pelos empreendimentos. Sem uma profunda vivência com Deus, sem intimidade com Deus, sem relacionamento profundo com Deus, nós afundaremos. Nós não vamos subsistir. Não suportaremos. Existem líderes hoje que pensam que sem eles Deus fica em apuros. É o contrário. Sem Deus, nós, servos de Deus, é que estaremos em apuros. Meus amados irmãos, precisamos entender uma coisa. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um profeta para esta geração, esvazie-se de si mesmo. Quanto mais você se esvaziar de si mesmo, mais você não vai confiar em si mesmo. Quanto mais você se esvaziar de si mesmo, menos confiança você vai ter em si mesmo. E quanto menos confiança você terá em si mesmo, mais você vai abraçar Deus, Jesus, e vai ser usado como arauto de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Que Deus nos dê discernimento, vigilância, sabendo que Deus é maior, é o grande de tudo, maior do que Ele não há ninguém. Ele é único e verdadeiro. Sejamos submissos à sua palavra e ao seu mandato. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.